Olá, gente, mas estou de volta para falar sobre um filme que fez muito sucesso em 2017, mas que não começou por aí, afinal, é mais uma obra baseada nos livros do Stephen King. Hoje a gente vai falar sobre It, a Coisa, na verdade, tudo que você precisa saber sobre It, a Coisa, parte 2. Hello! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, inscreva-se no canal. A primeira versão de It foi um filme pra TV. Na verdade, todo mundo acha que é um filme, mas não é um filme, é uma minissérie em 2 partes. O filme foi protagonizado pelo Tim Curry, que, infelizmente, hoje em dia ele não tá muito bem de saúde. Já o filme de 2017, uma versão mais fiel aos livros, foi dirigida pelo Andy Muschietti e um verdadeiro sucesso de Oscar vai cair. Um verdadeiro sucesso comercial. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos filmes de terror, eles são baratos e, não chegam a 200, 300 milhões. No caso de It, a Coisa, quando eles fazem as continhas assim, ele se torna o maior filme de terror em termos de bilheteria. O filme alcançou 700 milhões de dólares no cinema e, claro, já garantiu a sua parte 2, que assim como a TV, mostra quer dizer, eles não são mais crianças, os personagens 27 anos depois do primeiro filme. No primeiro filme, as crianças de Derry precisam combater o palhaço Pennywise, que adora comer umas criancinhas, literalmente. A cidade inteira tem crianças desaparecendo e tem uma história extremamente violenta. Mas as pessoas parecem que não notam. Por que isso? Essa parte tem tudo a ver com os poderes do Pennywise, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. No primeiro trailer de It, a Coisa, parte 2, a gente nota que a semelhança entre a Sophia Lillis e a Jessica Chastain tá fantástica, porque, cara, tá incrível, não dá. No elenco a gente ainda tem o Bill Hader, que por sinal tá fazendo uma série fantástica chamada Barry, e a gente não pode esquecer do Bill Skarsgård como Pennywise. E também o cara que faz o Mike, que é aquele cara foda dos comerciais da Old Spice. E o Joker tá aqui miando. O que você quer, meu amor? Dá pra você parar? O Stephen King é um verdadeiro mestre do terror, senão ele é dono da porra toda, se não fosse Lovecraft e outros. O primeiro livro de It, a Coisa, saiu em 1986 e a primeira adaptação em 1990. Pra vocês terem uma ideia do sucesso que foi essa minissérie em 2 partes, ele teve mais de 30 milhões de espectadores em sua estreia. O livro de It é bastante controverso, mas vamos falar um pouco da origem do Pennywise, que é o grande vilão dessa história. Quando a gente olha para os filmes, a gente percebe que o Pennywise não é só um palhaço dançante, ou como outras palavras, um tal de Bob Gray. Na verdade, pelo menos nos livros, o Pennywise é uma criatura cósmica de bilhões de anos de idade. Por que a gente chama de a coisa? Simples, porque as crianças olharam e, que treca é esse? Que coisa é essa? E ficou o nome, Coisa, a Coisa. Agora, de onde vem esse a coisa? Aparentemente, olha, a história dos livros é um pouco mais literalmente cósmica. O livro diz que Pennywise vem de uma dimensão chamada Deadlight, ou Luzes Mortas. Já essa dimensão do Pennywise está dentro do Macroverse. E uma curiosidade interessante sobre esse universo de It, a Coisa, é que tá dentro também de A Torre Negra. Esse Macroverse em A Torre Negra, que é o mesmo universo criado pelo Stephen King, que meio que se entrelaça, ele se chama Todash. E apesar do Billy ter descrito o personagem como um treco peludo formado de luzes laranjas, a gente conhece o personagem principalmente como um palhaço. Mas ele também se mostra, né, nesse caso, como uma grande aranha. No livro, a gente tem o Pennywise se transformando em muitos outros personagens, que nesse caso a Warner não tem os direitos. Ele se transforma em lobisomem, se transforma em a múmia, então ele se transforma em muita coisa que não aparece nesse caso nos... E esse é um dos poderes da coisa, ele se transforma em coisas que as crianças vão temer. Se você ainda se pergunta por que a coisa vive atrás de crianças e não dos adultos, é porque ele adora o joguinho de se transformar no maior medo da criança. E ele também diz que uma criatura assustada é mais gostosa. Well. Mas no geral, a razão é a seguinte: crianças são mais fáceis de assustar e são presas também mais fáceis para ele. A coisa chegou na Terra há milhões de anos, mas ele ficou no subsolo por bastante tempo. No caso, no local onde Derry seria fundada. Em 1715, quando a cidade finalmente começou a ser criada e os humanos, né, a humanidade, começou a chegar no local, foi aí que ele começou um período de hibernação de
27 a 30 anos, onde ele retornava e começava a se alimentar, até começar um novo período de hibernação. Agora, onde eu queria chegar é que, diferente dos livros, no filme a coisa pode ser um pouco mais simples. Entenda comigo. Ai, o rabo do gato. Oh, meu Deus. Diga um oi pro Joques, que ele fica fechando aqui, não é mesmo? Fica uma régua. Meu bebezinho. Isso ficou engraçado, né? Aonde eu queria chegar é que filmes de terror, eles precisam ser mais simples. O primeiro filme de It a Coisa foi extremamente engraçado, extremamente assustador. E uma das coisas também que aconteceu no filme é que ele não foi um PG-13 da vida. Ele não foi tão simples. Welcome to the Losers Club, asshole! As crianças puderam xingar, o Pennywise pode brincar com uma mão, um braço de uma criança enquanto comia e olhava para as outras crianças. Então, existe uma razão para a maioria dos filmes de terror, pelo menos os mainstream, terem PG-13, ou seja, a censura mais ou menos 12, 13, 14 anos. É porque, dinheiro, óbvio. Eu vivo falando sobre isso aqui no canal, vocês já devem até saber, e eu tô presa aqui porque a porra do gato tá no meu colo. Mas no caso do filme, eu acho muito improvável que o Pennywise tenha o seu maior inimigo, por exemplo, que é uma tartaruga cósmica, criadora do universo. O diretor Andy Muschietti falou ao Collider de que a história do Pennywise poderia ser interessante por ele usar o nome de um tal de Bob Gray, justamente porque existia um canibal chamado Robert Gray. Yes. Então eu acredito que em It Parte 2, a origem do Pennywise será um pouco mais simples e talvez até use aquelas imagens da casa da senhora Kirsch que parece no começo do trailer. O Andy disse que estava muito interessado em fazer alguma coisa com a história do tal do Bob Gray, ou talvez ele esteja só falando isso porque ele já até utilizou na segunda parte. Dizem que essa primeira cena da origem do Pennywise, na verdade, foi gravada pro primeiro filme, mas acabou não sendo utilizada e agora eles estão utilizando no segundo. Talvez seja aquele momento em que o Pennywise está meio que tirando a maquiagem. Uma coisa interessante no trailer é que a senhora Kirsch diz que nada que morre em Derry está realmente morto. Isso se aplica apenas ao Pennywise, ao retorno do Pennywise, ou simplesmente, ou não tão simplesmente assim, aos outros personagens que morreram na cidade? Agora no trailer a gente tem os personagens andando pela cidade. Por que isso? É uma coisa bem interessante, o que levanta outra pergunta também. O Pennywise consegue mexer com a memória das pessoas? O jeito como elas se lembram? E agora eles precisam lembrar porque eles saíram 27 anos atrás da cidade. A única pessoa que ficou na cidade foi o Mike. Enquanto isso, o Stanley não retorna porque assim que o Mike liga, ele decide cometer suicídio. O segundo trailer de It, a coisa tá ainda melhor do que o primeiro e me deixou super animada pra ver. No primeiro filme eu já achei fantástico o fato deles utilizarem esse humor negro, colocarem as crianças pra xingar um pouquinho e realmente cumprirem o que prometeram. Um filme um pouquinho mais adulto e levando mais a sério o livro do Stephen King. It, a coisa é uma das melhores adaptações de um livro já feitas e também de um livro do Stephen King, que já teve tantos e tantos e tantos. Não, pera aí, tem o Iluminado, né? Ai, Deus do céu, falei merda. It, a coisa parte 2 continua sendo dirigido, assim como o primeiro, pelo Andy Muschietti, ou seja, o mesmo cara e... Cara, ele sabe muito bem trabalhar com as crianças. O elenco infantil também retorna, mas apenas para as cenas de flashback, o que já é o suficiente, porque eles são fantásticos. O filme vai estrear ainda em 6 de novembro de 2019, enquanto o anterior foi em 8 de novembro de 2017. Agora a gente já falou tudo o que você precisa saber sobre It, a Coisa Parte 2. Me diz nos comentários o que você achou dos dois primeiros trailers. Você vai assistir no cinema ou não? Porque... Gente, eu sempre prometo ver os filmes no cinema, mas eu nunca dou conta porque eu estou pobre. A primeira versão de It, na verdade, não é um filme, é uma minissérie em 3 partes, se não me engano. Peraí. Jockster, sai daí, meu filho! James McAvoy. Oi, meu anjinho. Dá pra você parar de encher o saco? Olha, tá parecendo até ali. Você quer subir aqui? Vem cá. Eu tô tentando gravar isso aqui, meu anjo, pra você comer. Vem cá. Ai, gato safado. Olha, filha da puta. Senta aí. E nesse Macroverse está o quê? O Silverforest do Dash. Agora essa é a história de origem do personagem. Quantos minutos? Vamos lá, pausar e track.
Ô, meu amor, se decida. Eu não sei o que você quer. O que é? Você tá machucado? Tá, né? Muito bom. Tô saindo de casa. Se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!